Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um momento de devocional na presença do Senhor. Meu nome é Alexandre, eu sou pastor aqui na Igreja Batista Betel Serra, juntamente com o pastor Honório. Você que é nosso convidado, você que está nos ouvindo pela primeira vez, é muito bom tê-lo aqui conosco. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, Betel Serra, Betel com TH, e você vai estar recebendo aí notificações se você acionar o sininho, com palavras fantásticas. Todos meio-dia nós temos uma palavra de Deus para você, temos os nossos cultos online, programações fantásticas que certamente vai te abençoar. Ao longo dessa ministração, quero convidar você também a estar colocando aí o seu pedido de oração. Ao final desta palavra eu vou estar orando com você, porque cremos num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, um poder que pode alcançar a sua necessidade e mudar a história da sua vida. Então não deixe de colocar aí, de participar conosco no chat, colocando seus comentários, e dizendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quero convidar a você neste momento a entrar um pouco mais na palavra do Senhor. Participe também dos nossos cultos todos os domingos às 18h30. Você é nosso convidado para estar celebrando ao Senhor. O que Deus vai fazer na sua vida certamente será algo grandioso e fantástico. Amém? E eu quero compartilhar com você uma experiência que eu vivi na introdução desse tempozinho com você aqui. Nessa semana passada, algumas semanas atrás, eu estava fazendo o meu check-up cardíaco. Eu faço uma vez por ano para saber como está o coração. Já não sou mais uma criança e precisamos fazer. E antes de qualquer coisa eu queria trazer um alerta para você que é homem. As mulheres, eu sei que elas são um pouquinho mais cuidadosas com relação a isso, com relação a essa questão de check-up na saúde. Alguns devocionais atrás, nós vimos o nosso pastor, o pastor Semi, o pastor José Honório, falando sobre o susto que ele passou em 2013, virado de 2013 para 2014, quando ele teve um susto a respeito do seu coração. E você que é homem, não espere ter que chegar no pronto-socorro para você levar a sério a sua saúde. Faça o seu check-up, faça todos os exames necessários para que você seja abençoado. Afinal de contas, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. E Deus te deu esse corpo lindo e maravilhoso que você tem, então cuide dele. Você que é homem que não gosta de ir ao médico, faça uso daquilo que Deus tem dado para você. A ciência está aí, a medicina está aí para nos abençoar. Eu sei que as irmãs têm um certo hábito melhor. Se você não tem, faça disso. Você que é jovem, não espere ficar velho para você começar a ir ao médico. Faça sempre um check-up. Mas, enfim, eu estava fazendo o meu check-up e o médico passou para mim aquele mapeamento da pressão arterial. E eu passei o dia todo com um aparelho agarrado aqui no meu braço, que de 15 em 15 minutos ele uflava, e fez todo o meu mapeamento. E aí eu achei interessante porque quando eu comecei, estava fazendo, trabalhando o meu dia, Deus me levou a pensar sobre isso, sobre o mapeamento. Por isso que o tema que eu dei nessa tarde para esse tempo com Deus aqui é mapeamento espiritual. Há um texto que diz o seguinte, Salmos 139, eu vou ler os 4 primeiros versículos, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que palavra ainda me chegue à língua, tu já sabes todas as coisas. Eu amo esse texto ele é lindo, e eu poderia ficar lendo aqui ele todo para você, mas eu queria me ater apenas nesses primeiros versículos que mostram para nós que o Senhor ele nos conhece. E quando eu estava fazendo esse check-up, usando esse equipamento, Deus começou a me levar a pensar, e se nós fôssemos mapeados pelo Senhor? Se o Senhor, o aparelho ele media a minha pressão de 15 em 15 minutos, se o Senhor de 15 em 15 minutos ficasse aferindo como está a sua saúde espiritual, se de 15 em 15 minutos o Espírito Santo de Deus pudesse avaliar como estão os seus pensamentos,
E aí, meus amados, não é se, é porque Ele faz. O texto que nós lemos diz que o Senhor sonda e conhece. E Ele não sonda a cada mês, Ele não sonda uma vez por ano, quando nós estamos no culto da virada e nós estamos fazendo a nossa avaliação, fazendo os nossos projetos. Não, não, não. O Senhor sonda o seu coração e Ele sabe tudo que vai nos seus pensamentos, todos os momentos. Então isso não é um si, isso é fato na nossa vida. E eu quero caminhar com você que, assim como Deus faz isso, e eu tenho algumas perguntas que o Espírito Santo de Deus foi trabalhando comigo a respeito desse mapeamento que estava sendo feito, né, na minha pressão arterial, trazendo para a nossa vida espiritual. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus trouxe, alguns questionamentos na minha cabeça, e quero que seja bênção na sua vida, como foi na minha vida. A primeira pergunta é o seguinte: o que o Espírito Santo iria descobrir? Se ele, como ele está mapeando, o que ele está descobrindo a cada tempo. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Muitos de nós temos segredos. Muitos de nós escondemos coisas, talvez dos nossos cônjuges, dos nossos pais, dos nossos filhos. Podemos até esconder coisas dos nossos líderes, de amigos, chefes de trabalho. Mas de uma coisa é certa, meus amados: dos olhos do Senhor nós não temos como esconder. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão a contemplar todos os lugares. E eles contemplam tanto os maus quanto os bons. Eu quero que você entenda, meus amados, que nós temos sim traumas que levamos ao longo da nossa caminhada. Nós temos sim, talvez, feridas, mágoas que nos seguem durante anos. Mas hoje Deus está dizendo para você: ei, eu conheço tudo que está no seu coração. Eu vi quando você foi ferido. Eu estava contemplando quando tudo isso aconteceu. Mas aí você pergunta: pastor, então por que isso continua dentro de mim? Por que o Senhor permitiu que isso aconteça? Por que eu passei por tudo isso? Muitas são as indagações da nossa vida, meus amados, mas a resposta ela é uma só. Quando nós vemos ali em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz: certamente Ele, falando a respeito de Jesus, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A grande questão, meu querido, minha amada, não é o que você passou. A grande questão é o que Jesus passou por mim e por você. Ele já trouxe a cura sobre a sua vida. Ele já levou sobre si toda essa dor, essa mágoa que você continua carregando, que você continua andando. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde: o Espírito Santo de Deus está mapeando o seu coração neste momento, e não importa qual seja a intensidade da sua dor, não importa onde, no mais profundo do seu interior esteja um trauma, Cristo conhece. Ele tem poder para mudar a realidade que você está vivendo agora. Ele tem poder para mudar a realidade que você irá viver daqui para frente, com base naquilo que você se colocar à disposição do Senhor. Sabe, meu amado, eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus, ele conhece a mim e a você. Deixe agora, abra as portas do seu coração e deixe que Ele entre no seu coração. Não existe segredos. Você pode achar que ninguém sabe. O Espírito Santo de Deus está tocando em você aí onde você está. Ele está trazendo talvez na sua mente dor, talvez traumas que você está carregando, você está lembrando neste momento. É o Espírito Santo dizendo: ei, eu sei de tudo isso. Eu conheço todas as coisas. Nada está oculto aos olhos do Senhor.
Então, meu amado, assim como eu estava sendo monitorado 15 em 15 minutos, entenda, o Senhor está te monitorando, Ele está contigo a todos os momentos. Quando nós vemos ali, meus amados, que o Espírito Santo ele pode entrar e fazer uma transformação na sua vida. Olha o que diz para nós Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que o diabo está te aprisionando, quais são as correntes que te aprisionam, mas eu quero convidar você aí aonde você está neste momento, a confessar. Aquele que não há segredo no seu coração, ele sabe. Mas ele precisa que você verbalize, ele precisa que você fale, ele precisa que você declare para ele: Senhor, eu estou sofrendo porque fizeram isso comigo. Senhor, eu estou sentindo dor, eu estou trazendo um peso sobre minhas costas porque fizeram isso. Fale para o Senhor. Você não precisa falar para outra pessoa neste momento. Fale primeiro para o Senhor, porque quando Ele entra no nosso coração, Ele traz novas coisas, Ele muda a realidade que nós estamos vivendo. Saiba de uma coisa nessa noite, nessa tarde: o Espírito Santo de Deus, Ele sonda e conhece o nosso coração. E o que o Espírito Santo de Deus vai descobrir, meus amados, é algo que Ele já sabe. Mas você precisa primeiro declarar ao Senhor aquilo que está te incomodando, aquilo que está te ferindo. Talvez é segredo para muitos, mas o Espírito Santo de Deus já sabe. Então eu quero convidar a você neste momento a falar para o Senhor o que está te incomodando nesse dia. O que está te incomodando nesses dias? Talvez você está vivendo esse momento de isolamento e isso está vindo como pancadas na sua cabeça, porque você está às vezes sozinho. Mas sabe de uma coisa? É o que o diabo quer que você pense. Mas você não está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está aí contigo. Outra pergunta, outra questão que esse mapeamento me fez pensar: isso me incomoda? Será que, se aquilo que o Espírito Santo de Deus vai descobrir a nosso respeito, será que aquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao nosso coração, isso tem nos incomodado? Olha o que diz para nós Isaías capítulo 6, versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuro. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías estava agora diante de Deus. Isaías estava sendo mapeado agora de alto a baixo pelo Senhor. Ele está agora no templo e ele consegue ver os céus abertos e ele vê o trono de Deus. E a primeira atitude, as primeiras palavras que saem da boca de Isaías, ele diz: ai de mim. Isaías tinha consciência de quem ele era. Isaías tinha consciência onde ele estava, que ele estava diante de um Deus todo-poderoso. O problema, meus amados, é que muitas vezes, muitos de nós não temos mais essa consciência que estamos diante de Deus. Muitas vezes nós não temos mais a consciência, meus amados, que o Senhor está conosco todos os dias, como eu acabei de falar para você. Mateus capítulo 28, versículo 20, nos garante que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não está sozinho aí na sua sala, você não está sozinho, talvez ouvindo essa ministração. O Espírito de Deus está aí com você. Eu quero que você entenda que essa promessa ela alcança você aí onde você está, independente do que você está vivendo. Agora, neste momento, Ele está aí contigo. Mas a grande questão é que, por nós não vermos o Espírito Santo, porque não temos algo físico, algo visível para podermos contemplar, nos tornamos incrédulos. Mas eu quero que você entenda que aquele mapeamento, ele me fazia sentir, e eu sei que você sente a presença de Deus em momentos cruciais da sua vida. Eu sei que o Espírito Santo de Deus ele fala com você de tempo em tempo.
É aquele sentimento que vem de dentro, que nos incomoda. Esse é o Espírito Santo de Deus falando com você. É o flávio, o aparelho do Espírito Santo de Deus na sua vida. É quando você faz algo que incomoda você. Poxa, eu não deveria ter feito isso. É o Espírito Santo de Deus uflando em você e te incomodando por aquilo que você está fazendo. Sabemos que o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. Mas nós muitas vezes fazemos esse lugar um lugar qualquer. Mas olha o que diz para nós em Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 5, diz o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, esta não era consumida pelo fogo. Então disse Deus, no versículo 5: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Moisés já tinha perdido o temor de Deus. Ele tinha sofrido, ele estava fugindo. 40 anos tinham se passado desde que ele conheceu a sua história. Moisés agora estava casado, tinha filhos, estava trabalhando. Ele tinha se esquecido de Deus pelo aquilo que estava acontecendo. Mas Deus dizer uma coisa para você. A primeira coisa é quando ele vê Deus, meus amados. Ele tenta se aproximar como ele estava. E eu não falo fisicamente. Eu falo dentro da sua mente, dentro do seu coração. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, não se aproxime. Primeiro tire as sandálias dos seus pés. É porque aquelas sandálias eram um costume egípcio. Moisés, apesar de muitos anos estar longe, ele ainda tinha hábitos do Egito. Nós vemos, meus amados, que na Bíblia muitas vezes o Egito é uma tipologia do mundo. E nós estamos muitas vezes caminhando na presença do Senhor ainda com hábitos do mundo. Ainda estamos caminhando muitas vezes na presença do Senhor e permitindo que dos nossos lábios saiam palavras chulas, palavras que não edificam. Muitas vezes permitimos, meus amados, que a nossa ação nos envolvendo com coisas que não condizem com a palavra do Senhor. A palavra temor, eu quero dar uma definição, me permita dar uma definição própria, que temor é prezar pela presença do Senhor. Temor é diferente de ter medo, não é isso que Deus quer de nós, mas Ele quer que você tenha temor, que você preze pela sua presença. O que é que são as suas sandálias? Será que você ainda está insensível à presença de Deus na sua vida? Será que você participa da célula como você participa talvez de uma reunião da sua empresa? Será que você participa do culto online como quem vê um filme? Preze pela presença do Senhor. Presença essa que pode mudar a realidade da sua casa. Presença essa que pode curar você da sua enfermidade, que pode mudar a realidade que você está vivendo, que pode tirar essa angústia do seu coração. Preze por essa presença. Quando Moisés se aproxima, meus amados, Deus requer dele mudança de postura. Que você possa fazer um mapeamento espiritual nas suas ações, nos seus sentimentos, a respeito da presença de Deus. Que você possa buscá-lo por aquilo que Ele é na sua vida. E não apenas por aquilo que Ele pode te dar, porque Ele pode te dar todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. Mas, sobretudo, Ele quer estar contigo. Ele quer tocar em ti. Ao ser mapeado pelo Espírito Santo, o temor da presença de Deus, ele passa a inundar o nosso coração. Por isso que Deus coloca para nós no texto que eu li, Ele sonda e conhece o nosso coração. Nós podemos enganar as pessoas com lágrimas, mas Deus sabe como está o nosso coração. E o último ponto que Deus me levou a pensar a respeito desse mapeamento cardíaco que eu estava fazendo: qual será a avaliação final? Eu já peguei o resultado, eu ainda não fui ao cardiologista, mas eu dei uma olhada. Mas a pergunta que o Espírito Santo me levou a pensar
Qual vai ser a avaliação final? Ao que diz para nós em 1 Pedro capítulo 4, deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Pedro está falando para nós, meus amados, que ao final desse mapeamento espiritual, ao findar deste sondar a cada momento, Deus tem um resultado final. Nunca se ouviu, meus amados, tantos sinais comprovando, dando para nós base, com base naquilo que Jesus colocou, que existe nos profetas, da volta de Jesus. Nunca foi tão preciso, nunca foi tão real a volta de Jesus como está sendo nesses últimos dias. E a minha pergunta para você, foi a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez a mim: qual vai ser o resultado final desse mapeamento espiritual? Há um texto que diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Os evangelhos colocam para nós, meus amados, que ao final dos dias, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu participei de célula, Senhor, eu discipulei, Senhor, eu não perdi nenhum tadel, Senhor, eu fui no culto presencial, eu fiz a minha inscrição, Senhor, eu assisti todos os cultos online. Mas a resposta do Senhor para essas pessoas que fazem isso de uma forma relaxada, que fazem só para que as pessoas possam ver, é: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Eu não quero trazer medo ao seu coração, eu quero trazer consciência. Você está sendo mapeado todos os dias. Você está todos os dias sendo sondado pelo Espírito Santo de Deus, que consegue discernir entre alma e espírito, pensamentos e sentimentos. Eu quero que você entenda, meus amados, que você pode enganar, como eu falei, nós temos segredos sim, mas ao Espírito Santo de Deus nós não conseguimos enganar. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem sido o melhor pai na sua casa? Você tem sido o melhor sacerdote no seu lar? Você tem sido a melhor auxiliadora no seu lar, a melhor mãe, a melhor esposa? Você tem sido o melhor funcionário, o melhor estudante? Você tem conseguido ser o melhor líder que Deus tem levantado nesses últimos dias? Deus me perguntou, meus amados, será que eu tenho sido o melhor pastor que eu poderia ser? Será que eu tenho dado o melhor de mim? Qual seria a avaliação que o Senhor me daria nesses últimos dias? Eu não quero que você tenha medo. Eu quero que você entenda, se você está dando o seu melhor para o Senhor, Ele nos ama. Eu quero que você entenda o que diz Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que lindo, meus amados. Eu estou falando que Deus tem um resultado final, mas Ele dá para nós o Espírito Santo de Deus. Talvez você está se questionando: será que eu estou sendo bem avaliado? Pastor, eu tenho as minhas fraquezas. Claro que você tem, como eu também tenho. Mas olha o que o Romanos diz para nós: da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Coloque, meus amados, a sua dificuldade de orar diante de Deus. Coloque a sua falta de vontade de ler a Bíblia diante do Senhor. Coloque o seu cansaço, a sua apatia, o seu desânimo diante do Senhor e fala: Senhor, me ajuda, para que eu não seja achado em falta. Me ajuda. Olha que lindo, meus amados. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos conduz. Basta você clamar o auxílio, a ajuda do Consolador, daquele que habita em você.
Outra coisa fantástica que o Espírito Santo faz por nós, meus amados, ele nos ajuda em nossas orações. Quando você não sabe mais o que orar, quando você não sabe mais como conduzir neste momento, peça ao Senhor, porque o texto diz: aquele que sonda, e ele intercede por nós, ele nos direciona nesta oração. Creia nisso nessa hora. Quando você dobra o seu joelho, quando você para ouvir ao Senhor, Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir, Ele vai te fortalecer. E a última coisa, dentro desse texto, que nós poderíamos ficar aqui a tarde toda falando do Espírito Santo de Deus, é que Ele intercede por nós. Eu acho lindo isso, meus amados. O que o Espírito Santo de Deus faz por nós, quando Deus olha para nós, fale como eu e você somos, o Espírito Santo de Deus vai interceder por nós e falar: Pai, está difícil para ele. Quando Deus olha para nós, meus amados, o sangue de Jesus está sobre nós, e Ele não vê mais as nossas fraquezas, porque nós estamos em Cristo. Que ao sermos mapeados espiritualmente, que possamos estar debaixo do sacrifício de Cristo, que possamos estar vivendo essa essência do que Cristo tem para mim e para você. Permita-se ser mapeado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe que todo aquele segredo que você acha que ninguém sabe, coloque aos pés do Senhor. Se incomode se isso está atrapalhando você a caminhar com o Senhor. E sobretudo, busque a avaliação positiva de Deus em todos os momentos. Eu quero orar por você neste momento, por aqueles pedidos que você colocou, e para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essa palavra. Queremos e precisamos ser mapeados pelo Senhor. Que a cada manhã e a cada fim de dia, Senhor, o Senhor possa estar tocando no nosso coração, nos conduzindo a caminhos que o Senhor propôs no seu coração para nós. Que toda vez que nós nos desviarmos, ó Pai, deste caminho, possamos ser mapeados e o Espírito Santo de Deus nos incomodar, uflar, como aquele aparelho me mapeava, Senhor, para que eu possa me incomodar e voltar a estar no centro da Tua vontade, assim como os meus irmãos. Senhor, que nós possamos, como Paulo coloca, ser achados, ó Pai, de forma aprovadas pelo Senhor. Como aquele que não tem que se envergonhar daquilo que fez, mas pelo contrário, que possamos trazer alegria ao coração de Deus. Toma cada amigo, cada irmão em Cristo nas Tuas mãos, que eles possam caminhar em vitória dia após dia. Eu quero colocar cada pedido que foi colocado diante do Senhor, que o Senhor possa estar capacitando, habilitando neste momento, se necessário for usar os médicos, usar qualquer profissional, ó Pai, para poder solucionar na área física, na área da saúde. Ó Pai, seja de ordem espiritual, que o Senhor possa estar, Senhor, ó Pai, neste momento, quebrando todo jugo, toda mentira do diabo na vida dos nossos irmãos. Profetizamos nessa hora a ação plena e total do Espírito Santo de Deus sobre cada vida, sobre cada coração. Ó Pai, abre as portas necessárias para os Teus filhos. Servimos a um Deus que abre portas aonde ninguém pode fechar. E que o Senhor seja com os nossos irmãos nesse dia, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que cada pedido que foi colocado diante do Senhor, possamos ter testemunhos confirmando a ação do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia e ser conosco no restante dessa tarde. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você possa ter o restante dia na presença do Senhor. Porque isto é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Nunca se esqueça, a família Betel é uma família para pertencer. Beijo no coração. Deus te abençoe.